E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Silvia que está falando. Como é que vocês estão durante esse isolamento social por causa dessa pandemia do Covid-19, ocasionada pelo coronavírus 2, que foi detectado na China no final desse ano, tá? Eu estou aqui estudando sobre ele para passar uma informaçãozinha mais facilitada para vocês. É muito importante, nesse momento, a gente fazer o isolamento social, tá? Eu vim agora de Portugal, na Europa, e lá foi feito o isolamento social. E graças a Deus, as autoridades sanitárias detectaram rapidamente a necessidade desse isolamento, tá? O Covid-19, que é a doença, ela é ocasionada por um vírus, que é o coronavírus 2. O coronavírus, assim como qualquer outro vírus, é feito por uma cápsula proteica. Dentro dessa cápsula tem um material genético. E quando o vírus entra na célula da gente, porque aí, o que o vírus quer? Está vivo, assim como a gente. Então ele penetra numa célula e quer ficar dentro daquela célula para sobreviver. Ele faz com que a célula do nosso organismo trabalhe para ela, tá? Para o vírus. Trabalhe para ele, para o vírus. E faz com que reproduza ele em grande quantidade, em grande escala no corpo. Só que enquanto isso, o corpo da gente também vai trabalhando no sistema imunológico. O sistema imunológico da gente vai liberando defesa. Só que chega um ponto que a defesa da gente fica esgotada. E também chega a um ponto que ela fica confusa. Ela começa a entender que aquele material genético que está sendo reproduzido dentro dela faz parte do organismo da gente. Mas deixa estar que é de quem? É do coronavírus. Ele pode atacar, o coronavírus pode atacar o intestino, o baço ou os pulmões. Quando ataca os pulmões, aí é que está a gravidade da doença. A gravidade da doença está aí nos pulmões, por quê? Porque os pulmões da gente entram em contato com tudo que vem pelo ar. A gente precisa respirar para viver. Então, o que acontece? O nosso organismo fica muito sensibilizado. Mesmo que a pessoa que desenvolva a doença, o Covid-19, se restabeleça, sua imunidade vai lutar contra o seu próprio corpo, que pode ocasionar aí o enfraquecimento do organismo, ou pode ocasionar a gravidade da doença e a pessoa morrer, ou a pessoa pode sim se restabelecer lentamente e melhorar. Beleza. Mas os seus pulmões ficam sensíveis. E ao ficar sensível, sabe o que acontece, minha gente? Qualquer doença que antes não era perigosa para a gente se torna perigosa. Por quê? Porque ficam destruídas as células da parte interna dos pulmões, por onde o ar passa quando a gente respira. Então, assim, gente, esse sistema que está sendo implantado aqui, de prevenção, isolamento, deu muito certo em vários países europeus. Tá? Portugal, eu estive lá. Conheço pessoas que estão na Tchecoslováquia, que estão na Rússia, pessoas que estão em países com índice bem menor e pessoas que estão em países com índice bem maior. E que elas me passaram, são pessoas de minha comunicação pessoal, me passaram que realmente, onde houve a demora no isolamento social, há mais casos. Por quê? Porque a gente sabe que ele entra no corpo, mas não sabe quanto tempo ele fica vivo dentro do corpo. Sabe que ele termina destruindo boa parte da nossa imunidade. E que pode ser passado através da nossa saliva, através de secreções do nosso corpo, e quando entra em contato com a pessoa que não está contaminada, a pessoa pode se contaminar pela mucosa, pode se contaminar pela boca, pode se contaminar pelo nariz, pode se contaminar pelos olhos, tá? Ou por um ferimento. Então, eu tenho aqui um videozinho que eu vou passar para vocês, e nesse vídeo ele também está no meu canal, tá? Tem no YouTube, tá? É Silvia Lafayette com Y, que vocês vão ver ele completo também, se não der para ver aqui. Tá, beleza? Vou passar ele aqui, bora ver.
Tá Em carregando. dezembro de 2019, as autoridades chinesas notificaram o mundo que um vírus estava se espalhando por suas comunidades. Nos meses seguintes, espalhou-se para outros países, com o número de casos dobrando em poucos dias. Este vírus é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, relacionada ao coronavírus 2, que causa a doença chamada Covid-19 e que todo mundo simplesmente chama de coronavírus. O que realmente acontece quando a doença infecta um humano e o que todos nós devemos fazer? Um vírus é apenas uma cápsula em torno de um material genético e algumas proteínas, podendo se argumentar não se tratar nem mesmo de uma coisa viva. Ele só pode se reproduzir entrando em uma célula viva. O corona pode se espalhar através de superfícies, mas ainda é incerto quanto tempo pode sobreviver nelas. Parece que sua principal maneira de se espalhar é por gotículas. Quando as pessoas tossem, ou se você tocar em alguém que está doente e depois tocar seu rosto, ou esfregar seus olhos ou nariz. O vírus começa sua jornada aqui e depois pega uma carona para regiões ainda mais profundas no corpo. Seu destino pode ser os intestinos, o baço ou os pulmões, onde pode ter o efeito mais dramático. Mas apenas alguns coronavírus podem causar uma situação bastante dramática. Os pulmões estão revestidos com bilhões de células epiteliais. Estas são as células de fronteira do seu corpo que revestem seus órgãos e mucosas, esperando para serem infectados. O corona se conecta a um receptor específico nas membranas de suas vítimas para injetar seu material genético. A célula, ignorante do que está acontecendo, executa as novas instruções, que são bem simples: copiar e remontar. Ela se enche de mais e mais cópias do vírus original, até atingir um ponto crítico e receber uma ordem final: autodestruição. A célula meio que derrete, liberando novas partículas de corona prontas para atacar mais células. O número de células infectadas cresce exponencialmente. Após cerca de 10 dias, milhões de células do corpo estão infectadas e bilhões de vírus invadiram os pulmões. O vírus ainda não causou muitos danos, mas agora ele vai liberar uma fera real em você: seu próprio sistema imunológico. O sistema imunológico que existe para protegê-lo pode ser realmente perigoso para si mesmo e precisa de uma boa regulação. À medida que as células imunológicas entram nos pulmões para combater o vírus, o corona infecta algumas delas e cria uma confusão. As células não têm ouvidos nem olhos. Elas se comunicam principalmente através de pequenas proteínas de informações chamadas citocinas. Quase toda reação imune importante é controlada por elas. O corona faz com que as células imunológicas infectadas exagerem e ordenem assassinatos sangrentos. De certa forma, coloca o sistema imunológico em um frenesi de combate e envia muito mais soldados do que deveria, desperdiçando seus recursos e causando danos. Dois tipos de células em particular causam estragos. Primeiro, os neutrófilos, que são ótimos para matar coisas, incluindo nossas células. Quando chegam aos milhares, eles começam a bombear enzimas que destroem tanto amigos quanto inimigos. Outro tipo importante de célula que entra em frenesi são os linfócitos T citotóxicos, que geralmente ordenam que as células infectadas cometam suicídio controlado. Confusos como eles estão, eles começam a ordenar células saudáveis para se matarem também. Quanto mais células imunológicas chegam, mais danos causam, e mais tecido pulmonar saudável elas matam. Isso pode ficar tão ruim que pode causar danos irreversíveis permanentes, que levam a deficiências ao longo da vida. Na maioria dos casos, o sistema imunológico recupera lentamente o controle. Ele mata as células infectadas, intercepta os vírus que tentam infectar novas células e limpa o campo de batalha. A recuperação começa, e a maioria das pessoas infectadas pelo corona passa por isso com sintomas relativamente leves. Mas muitos casos se tornam graves ou mesmo críticos. Não sabemos a porcentagem, porque nem todos os casos foram identificados, mas é seguro dizer que há muito mais do que a gripe. Em casos mais graves, milhões de células epiteliais morreram, e com elas o revestimento protetor dos pulmões desapareceu. Isso significa que os pequenos sacos de ar dos alvéolos, através dos quais a respiração ocorre, podem ser infectados por bactérias, que geralmente não são um grande problema. O paciente pega pneumonia, a respiração fica difícil ou até falha, e os pacientes precisam de equipamentos respiradores para sobreviver. O sistema imunológico lutou com capacidade total por semanas e produziu milhões de armas antivirais. E como milhares de bactérias se multiplicam rapidamente, o sistema fica sobrecarregado. Elas entram no sangue e invadem o corpo. Se isso acontecer, a morte é muito provável. O coronavírus costuma ser comparado à gripe, mas na verdade é muito mais perigoso. Embora seja difícil definir exatamente a taxa de mortalidade durante uma pandemia em curso, sabemos com certeza que é muito mais contagiosa e se espalha muito mais rápido que a gripe. Existem dois futuros para uma pandemia como a de corona: o rápido
e o lento. Qual futuro veremos depende de como todos reagimos à pandemia nos primeiros dias do surto. Uma pandemia rápida será horrível e custará muitas vidas. Uma pandemia lenta não será lembrada pelos livros de história. O pior cenário para uma pandemia rápida começa com uma taxa muito rápida de infecção, porque não existem contramedidas para desacelerá-la. Por que isso é tão ruim? Em uma pandemia rápida, muitas pessoas adoecem ao mesmo tempo. Se os números ficarem muito grandes, os sistemas de saúde não conseguirão suportar a pandemia. Não há recursos suficientes, como equipe médica ou equipamentos, como respiradores para ajudar todo mundo. As pessoas vão morrer sem tratamento. À medida que mais profissionais de saúde adoecem, a capacidade dos sistemas de saúde cai ainda mais. Se esse for o caso, decisões horríveis deverão ser tomadas sobre quem viverá e quem não viverá. O número de mortes aumenta significativamente em um cenário como esse. Para evitar isso, o mundo, ou seja, todos nós, precisamos fazer o possível para transformar isso em uma pandemia lenta. Uma pandemia desacelerada pelas respostas certas, especialmente na fase inicial, para que todos que adoecem possam receber tratamento e não haja pontos de crise com hospitais sobrecarregados. Como não temos uma vacina para o corona, temos que projetar socialmente nosso comportamento para agirmos como uma vacina social. Isso significa simplesmente duas coisas: não ficar infectado e não infectar os outros. Embora pareça banal, a melhor coisa que você pode fazer é lavar as mãos. O sabão é realmente uma ferramenta poderosa. O coronavírus está envolto no que é basicamente uma camada de gordura. O sabão quebra essa gordura e o deixa incapaz de te infectar. O sabão também deixa suas mãos escorregadias. E com os movimentos mecânicos da lavagem, os vírus são levados embora. Para fazer isso, lave bem as mãos, como se você tivesse acabado de tocar em algumas pimentas e quisesse colocar suas lentes de contato em seguida. O próximo passo é o distanciamento social, o que não é uma experiência agradável, mas uma coisa boa a se fazer. Isso significa sem abraços e sem apertos de mão. Se for possível ficar em casa, fique, para proteger aqueles que precisam estar fora de casa para que a sociedade funcione. De médicos a caixas ou policiais, você depende de todos eles. Eles dependem que você não fique doente. Em um nível maior, existe a quarentena, o que pode significar coisas diferentes, desde restrição de viagens ou pedidos governamentais para ficar em casa. Quarentenas não são boas experiências e certamente não são populares, mas elas garantem a nós, e especialmente aos pesquisadores trabalhando em medicação e vacinação, mais tempo crucial. Portanto, se você for colocado em quarentena, deve entender o porquê e respeitá-la. Nada disso é divertido, mas olhando para o bem maior, é um preço realmente pequeno a se pagar. A questão de como as pandemias terminam depende de como elas começam. Se começarem rapidamente com uma subida íngreme, elas terminam mal. Se começarem devagar com uma inclinação não tão íngreme, elas terminam ok. E nos dias de hoje, realmente está tudo em nossas mãos, literalmente e figurativamente. Muito obrigado aos especialistas que nos ajudaram nesse vídeo em tão pouco tempo, especialmente ao Our Data, a publicação online para pesquisas e dados sobre os maiores problemas do mundo e como progredir na solução deles. Confira lá o site deles. Lá também há uma página constantemente atualizada sobre a pandemia do corona. Eu estou pegando aqui em fontes seguras, tá? Wow Data, tá? Eu vou colocar depois para vocês os endereços. E eu baixei esse vídeo aí no YouTube e vou colocar também ele, assim que possível, aí no Instagram, porque o meu Instagram tá um pouquinho doido, tá certo? Um abração, gente. E quando eu tiver mais informações, eu vou passando para vocês, tá ok?